Gente, o Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. Acaba o Campeonato Carioca. As pessoas que tomam as decisões pela gente, pelo futebol brasileiro, carioca que seja, são as piores pessoas para tomar a decisão. Não é possível. Para você que acompanha o Campeonato Carioca, em breve eles vão criar uma faculdade para você poder entender como está funcionando. Mais uma vez, eles mudaram o formato, mudaram o regulamento do Cariocão. Tô eu, Rodrigão e Fernando para trazer essa informação quente para vocês de última hora e explicar também, porque não adianta falar ali como é que tá sem vocês entenderem. Então já quero pedir a palavra do Fernandão aqui sem enrolação. Irmão, para mim, o ex-presidente da CBF aumentou o salário da galera para o pessoal poder entender o regulamento do Carioca, confeccionar o regulamento do Carioca. Porque sem sacanagem, meu irmão. A gente viveu uma época que tinha Taça Guanabara, tinha Taça Rio. Campeão contra campeão. Ganhou dois, campeão direto. Agora, meu irmão, tem que fazer o coeficiente, aí reduz o imposto, aí bota o IOF em cima, entendeu? E aí, meu irmão, tu tem que subtrair o coeficiente eleitoral. Meu irmão, tá muito difícil de entender. Mas fica tranquilo, rapaziada, a gente vai explicar para vocês. Então, o Carioca, os estaduais, né, depois de muita pressão dos clubes, eles começaram a pedir para que os estaduais diminuíssem o número de datas. E aí, a Federação do Estado do Rio de Janeiro resolveu atender os clubes, criando mais uma loucura para variar, né? Então, vão ser 10 datas, vão ser 12 clubes, em dois grupos de 6 clubes, com dois grandes cada. Oh, calma, pessoal, pega o papel e a caneta para anotar, que é difícil. Então, assim, são seis clubes por grupo, dois grandes em cada. Os clubes do grupo A enfrentam os clubes do grupo B, na fase de grupos. E os 4 melhores de cada grupo vão para as quartas de final, que são jogo único, para depois se enfrentarem em 2 semifinais. Meus amigos, estou te falando, tem que fazer uma faculdade para isso. Quartas Depois de de final de Cariocão. Depois de 2 semifinais, a quarta de final é um jogo só, jogo único. A semifinal são 2 jogos. E a final é um jogo só. Por quê? Meu irmão, não me pergunta. Rodrigão, tu sabe explicar? Porra, não entendo, cara. Tipo assim, as pessoas que tomam as decisões pela gente, pelo futebol brasileiro, carioca que seja, são as piores pessoas para tomar a decisão. Não é possível, porque toda vez que eles inventam uma coisa, eles inventam um bagulho mais absurdo, pô. É isso que eu não entendo, mano. O carioca já não tem muita. Não Muito é muito apelo. rentável, né, mano? O produto é ruim, tá ligado? Você tem que amar muito o seu clube para poder querer ver o tipo de jogo que tem lá. Início de temporada, os caras fora de forma ainda, e testa o cara da base, os principais times principalmente. Ainda. Eu acho que vai ficar pior ainda, cara. Vai ficar menos ainda assistido. Menos gente, vai cada vez menos gente assistir o Carioca. É muito complicado, cara, porque assim, a gente fica numa situação que é o seguinte: ao mesmo tempo que existe uma pressão para os clubes pequenos poderem aparecer, mostrar seus jogadores e tal, tem equipes pequenas que o único campeonato que elas competem é o estadual. Então, assim, você tirar esse campeonato de uma equipe pequena, eles vão meio que parar de existir. Vão participar de uns campeonatos esporádicos, assim. Eu concordo que possa existir um campeonato como se fosse um campeonato de pré-temporada, só que não nesse formato maluco, porque a gente vê várias equipes perdendo jogador para o ano todo, que chega numa pré-temporada já está jogando um campeonato, um torneio. Às vezes eles botam um jogo em horário absurdo, um calor absurdo, em lugares absurdos aqui do Rio de Janeiro, para a galera jogar. O que é totalmente contra o que se espera de uma pré-temporada, que é você ir ganhando o ritmo. Então a gente já tem o Botafogo aí que nitidamente abandonou o Campeonato Carioca já fazem 2 anos. Eles é nítido, todo mundo sabe que o Botafogo não vai com força total, não vai botar jogadores ali, nem se preocupa em contratar tempo para Carioca, para nada disso, porque para eles não interessa, principalmente porque nenhuma premiação financeira tem, cara. Em São Paulo, pelo menos, tem um prêmio financeiro. Aqui no Rio, nem prêmio financeiro tem. Então fica Só serve complicado. para estragar, mano. Só serve para estragar. Ó, a gente não sabe todos os clubes ainda porque tá rolando a Série A2, né? Então o campeão da Série A2 vai subir para a Série A do Uhum. estadual. Então, digamos assim, pegar um camarada, o nosso camarada Brunão Barros aí, torcedor do Bangu, né? O Bangu do Bruno sobe. Beleza. Cara, primeiro jogo, 20 de janeiro, 4 horas da tarde, em Bangu, parceiro. Quem é que vai assistir isso? Quem é que vai querer jogar isso? Entendeu? Então, assim, falta ter esse trato, mano. A federação alopra. E tu quer ver uma parada que pegou pesado pra mim? Qual é o jogo mais importante do campeonato? A final. Não tem nada mais importante do que a final. É um jogo. A semifinal são 2.
Da onde que vagabundo tira isso? Se Cara, algum não tivesse que ser 2 jogos, deveria ser a final. É, concordo, e mano. por que botar quartas de final num campeonato tão irrelevante? Quartas de Pô, final, só para aumentar o Para todos os calendário. grandes classificarem, para não acontecer até o Botafogo de sacanagem classificar. cara, a questão que o Nicolas falou ali atrás dos times menores deixarem de existir e tal, eu concordo, porque, tipo, o futebol também tem a questão social, né? Todos esses clubes aí mudam a vida de muitas pessoas e tal. E revelam Mas aí, jogadores e tal. para pensar uma coisa. Se a gestão dos times da Série A já são muito ruins, imagina desses times, cara. E tipo assim, ó, querendo ou não, o Carioca, o Brasileirão, a Libertadores são produtos. E é umas coisas que precisam ter rentabilidade, precisa de ter olhos ali assistindo para atrair marcas e tudo. Tem tudo isso, e venda de ingressos. Cara, infelizmente não cabe ao campeonato carioca dar a oportunidade desses times aparecerem, mano. Eles deveriam tentar achar uma outra forma de negócio, porque esse produto carioca pra mim é ruim demais e manter tanta, ó, diminuiu, isso que eu ia te perguntar no final. Pelo menos o fato de ter diminuído a quantidade de datas não foi Uhum. positivo, pelo menos para os Sim, maiores clubes. sim. Porque indo para 10 datas é melhor, porque você vai ter um campeonato mais enxuto. Apesar do campeonato começar muito cedo, vai começar em janeiro, tu vai ter tipo, só aquele início de janeiro de pré-temporada, você acaba o campeonato em meados de março. Então, assim, em abril você já consegue fazer o Brasileirão e acabar com essa loucura do Brasileirão quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quinta, sábado, domingo. Então, assim, eu acho que é válido. Mas, mano, já que você vai. Vamos alterar e vamos encurtar o campeonato. E faz esse formato maluco. É tipo assim, meu carro tá ruim, eu preciso consertar o motor. Aí tu vai no mecânico e tu volta com a porta nova. Tipo, teu carro tem um problema. Ainda bem que você sabe dizer que teu carro tem um problema. Mas o teu problema não é esse que você consertou. Então, Uhum. assim, eles mudaram o formato. Aquele formato poderia ser com menos clubes. E aí, com pontos corridos, o campeão ganha Guanabara, os 4 melhores semifinal. Beleza. Mas ninguém inventa um formato completamente doido, cara. E sem nenhum atrativo financeiro Cara, ainda. é O que eu pensando no posso te falar, entretenimento, mas é pensando errado, eu acho, entendeu? É, Eles acharam que essa concordo. quarta de final possivelmente seria atrativa, mas não vai não, ser, cara. porque na quarta de final passam 4 de cada grupo, são 6. Os 2 que não passarem vão ser rebaixados ou vão estar na briga pelo rebaixamento. Dos 4, tem 2 grandes. Então, num grupo tem o Fluminense e no grupo tem o Flamengo. Vão passar 2 pequenos. Beleza. No grupo do Botafogo e Vasco, tem Botafogo e Vasco. Por mais que o Botafogo alopre o Nova Iguaçu, o Madureira, passem na frente dele, ele ainda classifica. Por quê? Porque ninguém quer ver Nova Iguaçu e Madureira, com todo respeito a esses 2 clubes, na quarta de final do campeonato estadual. Tem que ter o grande, que é o grande que dá público. A melhor verba desse campeonato é a de televisão, que também já não ajuda muito, porque no final das contas não tem premiação. O Flamengo foi campeão, o Flamengo ganhou o aperto de mão do presidente lá, um troféu daqueles honra ao mérito, e valeu, valeu, bota aí no banner. Exatamente. E, cara, ainda tem um problema do Cariocão, que é o seguinte: muitos treinadores já começam, e o time por completo, começam um campeonato brasileiro ali, que é quando realmente o ano inicia e as coisas começam de verdade, tirando ali uma pré-Libertadores, para quem concorre na pré-Libertadores, você vê treinador caindo no início do Brasileirão, iniciando muito pressionado, e muitas das vezes esse trabalho ele não desenvolve porque você está pegando jogadores sem nenhum ritmo, jogador que era para estar disputando pré-temporada. Às vezes você contrata um jogador que vem de outro lugar, onde o calendário é diferente, então tá tudo uma zona. Irmão, o ano vira, tu já inicia um paulista, seja lá o que for, e, cara, se o teu time não responder, ou seja, o treinador ele não tem tranquilidade para trabalhar no momento que era para ele estar fazendo uma pré-temporada. Ele já começa ali tendo que entregar resultado. Eles colocam os 2, 3 primeiros jogos ali, uma garotada da base, mas já vem com o time. E, pô, eu vi isso acontecer com vários times. O Botafogo, mesmo a galera tendo ciência de que o John Textor planeja isso, mesmo assim ainda fica uma galera ou outra falando que o Botafogo tá mal. E, ou seja, é um detalhe que pode trazer uma pressão para dentro do time desnecessária, pô. Por conta de um calendário totalmente esticado, iniciando em janeiro e terminando no final de dezembro. Verdade, mano. Não tem mais o que falar desse campeonato carioca aí, né? Como o Dom Fradon falou lá atrás, tem que acabar. O carioca tem que acabar. O pior é que Acaba, os caras fazem acaba. uma coisa maneira, que já é reduzir ele. Aí tu fala assim, agora vai. Os caras resolveram pensar. Aí os caras botam um formato completamente malucão. Aí tu fala, pô, cara, Talvez você seja uma transição, porque como eu te falei, mano, eu acho que cada vez mais
futebol tá virando mais e mais business. E eles não poderiam do nada pegar e fazer, tipo, mudar da forma que vai ser daqui a alguns anos. Tipo, meio que desprevalecendo esses menores clubes e tal, e eles perdendo cada vez mais espaço nesse grande palco, que é o Carioca que era para ser e que já foi um dia. Hoje em dia não é mais por causa dessa questão apelativa que não existe mais, mano. Mas pode ser esse modelo que vai ser agora 2026 pode ser só um transicional, entendeu? Pô, pra mim, cara, é uma questão da CBF esses clubes aí cobrarem Série D, Série E, Série F, Série Y, Z, tá ligado? Porque eu entendo a importância do estadual pra eles. Como, assim, tem clube que faz de grana em 3 meses de estadual, o que sustenta eles até dezembro, pra não fechar as portas, porque depois não tem competição. Mas aí a culpa é da CBF, porra, que não bota competição, da federação que não bota competição. Porque aí você tem que pegar um Flamengo, um Fluminense, um Vasco, um Botafogo, e tem que alejar os caras pro ano para poder ajudar clube pequeno do estadual. Beleza, o futebol começa aqui, o estadual é o mais antigo do país, mais de 100 anos, tradição, eu concordo com isso tudo. Só que você não pode alejar o clube grande em detrimento do pequeno. Faz um torneio, pô, faz a seletiva, tem Copa Rio, tem Série A2 do estadual, tem Série D do brasileiro, dá um jeito de colocar esses caras para jogar, pô, porque eles vão criar ter torcida. Cria um Deixa campeonato de ser um bagulho carioca. feio. Cria um campeonato carioca que seja mais extenso de pontos corridos, com as equipes que não Pequeno. estão em nenhuma situação, e aí eles competem. Quando eu jogava os campeonatinhos de pelada, o meu time tinha um goleiro. Pô, mano, eu esqueci o nome do cara. Ele era um goleiro que ele agarrava num time lá do Nordeste, e aí ele só trabalhava 2 meses no ano. Depois ele vinha pro Rio, onde ele tinha família, e, pô, trampava de. Ele tinha um emprego, acho que ele era motoboy, Feirante, qualquer agarrava coisa. no nosso time, ganhava uns R$ 100 por final de semana ali, e devia agarrar em outros também. E, tipo assim, eu vi a dificuldade do cara, e, assim, é cruel. Mas se a federação quer, de alguma forma, dar uma resolução para isso, tenta criar um Secretário. campeonato extenso ao longo do ano que dê oportunidade para esses times, pô. Que aí vai ter patrocinador, vai ter. A galera tá levando uma mídia. Aí, o Rodrigão falou do Bangu. Hoje, o principal patrocinador do Bangu, o patrocinador master, é o Gol do Raio, que é aquele moleque que participa até junto com o Tilt e tal. E, pô, o moleque é grande, empresário e tudo mais, é o patrocinador master do clube. Tá levando uma mídia pro Bangu e tudo mais. Enfim, tem mídia chegando para esses times pequenos. A federação só precisa direcionar da forma certa, pô. Dá trabalho, né? Eles não querem Dá ter trabalho. trabalho. Tem que montar Quando a TV calendário, Clubismo montar chegar a 1 milhão de estrutura. inscritos, eu vou comprar o Nova Iguaçu, vou logo avisando. É mesmo? Patrocinador Laranjão, Master, pô. Mas aí, o Gol do Raio, tu acha que paga quanto lá para patrocinar a Master o Bangu? Não sei, não faço a mínima ideia. Deve ser muito caro. sem conto. Porque o Bangu também não tem uma folha bizarra. Pô, também acho que não tenha, não. É isso então, galera? É É isso. isso. Rapaziada, você que ficou até agora aí nesse desabafo, não esquece de ver se você está inscrito no canal, dá aquele like maroto, né? É de graça. E comenta aí pra gente saber o que vocês acharam dessa mudança aí, se o estadual tem que acabar mesmo, se você é desses caras mais conservador que acha que o estadual é tradição, tem que ter. Enfim, bota o teu formato aí, que se bobear, a Federação do Estado do Rio de Janeiro gosta e bota para 2027 o teu formato. Então comenta aí. É isso. E se você ficou até o final do vídeo, eu vou botar o Fred agora mandando o estadual acabar, porque vocês merecem. Valeu, rapaziada. Valeu.